Boa noite a todos e a todas. Uma alegria estar novamente aqui com vocês. Cumprimento aos internautas que vão nos assistir depois pelo YouTube. Que nós todos tenhamos uma noite abençoada de estudo e aprendizado. Essa pergunta cai sempre. Eu resolvi fazer uma resposta mais completa dela. Estou andando muito aflito com a vida. O que o Espiritismo fala disto? Estão ouvindo bem, gente? Lá atrás está ouvindo bem? O Espiritismo fala muito sobre as aflições que a gente vive. E eu resolvi hoje falar quão espetacular é a literatura espírita e dar um exemplo para vocês aqui de um trecho que eu peguei no Evangelho, que é de uma grandeza, é de uma maravilha, para explicar para nós o que é, por que eu fico aflito, quais são as causas das aflições. Primeira coisa é definir a aflição, um estado de sofrimento, dor ou angústia que afeta uma pessoa tanto no aspecto físico quanto emocional e espiritual. Muitas das aflições são consequências da imprevidência ou das faltas cometidas nessa existência. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, eu peguei só um pequeno trecho para mostrar para vocês o quanto essa obra nossa é maravilhosa. Causas atuais das aflições. A contrariedade da vida as contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse e da vaidade, nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao acolherem e semearem, espantam-se e afligem-se com falta de respeito e ingratidão por eles. É um texto genial, né? Genial. Mas aí eu peguei mais um pedacinho, que não é da obra, eu peguei numa outra coisa. Você tem causas de aflições em vidas passadas, ficou claro aqui. Mas nós estamos dando causa, gente, há muita aflição na nossa vida por coisas que a gente está fazendo. E eu vou ler rapidamente aqui o que eu peguei, o tipo de ato nosso, atitude nossa e a aflição que ele causa. Aí vocês vão perceber que muitas vezes eu fico aflito, eu fico ansioso, eu tenho até depressão, eu entro num estado muito aflitivo mesmo, por coisas que eu poderia, às vezes com a ajuda de alguém, resolver. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. A aflição do crime chama-se remorso.
Então, se a gente se identificou com qualquer dessas situações que estão nos causando aflição, novamente a gente tem a condição de melhorar a nossa condição moral, combater esses vícios morais para que a gente fique menos aflito, para que viva a vida com mais paz. Na semana passada eu fiz o estudo aqui e eu falei muito que a gente não pode entregar a nossa paz por nada. Paz da nossa casa, paz no nosso trabalho, a paz na nossa relação profissional, pessoal, com os amigos. Não podemos entregar a nossa paz. E muitos desses vícios morais tiram a nossa paz, nos afligem. Então tem muita coisa nas nossas mãos que a gente pode fazer para viver uma vida menos aflitiva e uma vida mais tranquila. Boa noite. Eu achei que estava baixinho o microfone, para você ver. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Não valeu não, tudo bem? Ah, muito bem, tudo em paz, né? Graças a Deus. Eu tenho certeza que ninguém se identificou com essas palavras aqui que o Humberto falou, porque isso aqui é só para quem não frequenta Jesus Nazaré, né, Humberto? Quem frequenta aqui o centro não tem aflição, não tem nada disso, não tem, gente? Tem nada, né? Amém. Muito bom estar aqui de novo. Sejamos todos muito bem-vindos. Lembrando que é um estudo de perguntas e respostas. Tá? Quem quiser fazer pergunta, só chamar, o pessoal vai aí com um papelzinho, anota, manda para nós, que se for da nossa capacidade, né? Se não for não, a espiritualidade orienta, alguma coisa sai, né, Humberto? Mas é isso aí. Falando nessas aflições e nessas questões, tem duas perguntas aqui, tem várias, né, que eu acredito que sejam da mesma pessoa, porque a letra é igual ou muito parecida, devem ter sido feitas em momentos anteriores, mas tem duas que me chamaram a atenção, que tem a ver com esse ponto que o Humberto está colocando. Uma, coloca assim, olha, eu estou esgotada, eu tenho 2 filhas, sou divorciada e não consigo cuidar de mim. O que fazer? E acredito que essa mesma pessoa tenha colocado o seguinte: é possível que as minhas fortes dores na coluna tenham relação direta com obsessão? Essas duas perguntas, elas estão, de certa forma, relacionadas. Por quê? Em primeiro lugar, né, é muito comum, diante dessa vida que a gente leva hoje em dia, da correria do dia a dia, das nossas ansiedades cada vez mais maximizadas aí pelo uso das redes sociais, né, essa coisa da timeline de rolagem infinita, a gente não percebe, mas aquilo ali desperta ansiedade em nós, né? Existem estudos aí de neurociência que colocam isso com muita clareza, né? Documentários que trazem isso, né? Por exemplo, além, claro, né, da competitividade do universo que a gente vive, entre uma série de outros fatores. Então, primeira coisa, para essa pessoa que fez a pergunta, quer que esteja aqui ou não, a gente tem que dizer, você não está só. Ok? Você não está só. Todos nós vivemos em maior ou menor grau as aflições do dia a dia. Algumas pessoas com mais impacto, outras com menos. Por que desses impactos? Ora, como o Humberto colocou aqui muito bem, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo apontamentos que dizem para a gente quais são as nossas causas atuais das aflições. Sobretudo, a maioria das causas das nossas aflições são atuais. Por que atuais, Leandro? Porque a gente se enrola na nossa própria vida em perspectivas que são difíceis da gente mesmo vencer. A gente busca escolhas e faz direcionamentos nas nossas vidas que, porventura, nem sempre são os melhores para nós mesmos. Ah, Leandro, mas como é que eu vou saber o que é o melhor para mim mesmo? Temos várias respostas em lugares diferentes. No próprio Livro dos Espíritos, está colocado para a gente, se não me engano, a pergunta é 919, você me corrige, porque eu não sei, eu não decoro os números direito, que é a pergunta em que pergunta assim, olha, o que a gente precisa fazer para poder vencer as nossas imperfeições, etc., algo do tipo, e aí respondem os Espíritos, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Será que a gente se conhece? Isso é uma pergunta importante, né? Será que eu sei realmente por que eu estou angustiado, ou com raiva, ou triste neste momento, ou naquele momento em que eu estou vivenciando esse sentimento? É importante a gente olhar para nós, que às vezes a gente acha que está com raiva porque o nosso esposo, nossa esposa apertou a pasta de dente no meio.
quando na verdade é outra coisa. Ah, Leandro, mas eu busco a reforma íntima, eu busco a minha autorrenovação, eu estou aqui no centro ouvindo as palestras, eu estudo, mas peraí, não é isso que faz da gente pessoas melhores, não é vir no centro não, é a nossa própria mudança de perspectiva. Então, quero dizer para essa pessoa duas coisas: primeiro, você não está só, como eu disse, e segundo, a gente não pode querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, não bate uma coisa com a outra, percebe? Parece óbvio, né? Se você quer mudança, tem que mudar, não é não? Mudar o quê? Para responder essa pergunta do que, a gente precisa se autoconhecer. Como que eu vou me autoconhecer? Essa pergunta foi feita por Kardec para os espíritos, logo depois que eles responderam: conhece-te a ti mesmo. Aí vem um texto maravilhoso, que ganha a assinatura de Santo Agostinho, que ele fala assim: faz o que eu fazia quando estava aí entre os encarnados. Né? Ao fim do dia eu passava em revista tudo que eu tinha feito, e vi o que eu tinha acertado, o que eu tinha errado, o que eu precisava corrigir, a quem eu precisava me desculpar. E aí essa reflexão diária, que não precisa ser só no fim do dia, ela pode ser ao longo do dia. A partir do momento que a gente reconhece determinado erro, determinada conduta, a gente abre o campo para mudar. Mas espera aí, Leandro, eu estou sofrendo determinada situação que eu não mudo assim da noite para o dia. Ótimo! Que bom que você então identificou. Que bom que eu identifiquei. Como que eu faço para dar essa mudança? É com o primeiro passo. Toda caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. O segundo ponto, ela fala: olha, essas dores que eu sinto na coluna, ela ou ele, né, não sei, acho que é ela, porque falou que estava esgotada, elas têm relação direta com obsessão? Pode ter sim. Né? O que é uma obsessão, para quem não conhece? Uma obsessão é uma influenciação de um espírito que está preso a nós por uma ideia fixa qualquer. Se nós estamos vibrando dificuldade, dores, sofrimentos, angústias, aqueles espíritos desencarnados que também estão em dificuldade, em dores, em sofrimentos e angústias, eles vão se aproximar da gente. Por quê? Porque nós estamos vibrando, isso é como se a gente estivesse numa rodinha falando daquele assunto. Ele está querendo falar daquele assunto, ele vai chegar perto. E aí, você já reparou quando você está numa rodinha falando do assunto e o pessoal está rendendo aquele assunto, fica difícil de sair do assunto? É a mesma coisa. Só que não é no nível do falar, é no nível do sentir. E isso funciona. É por isso que a gente ouve gente falando assim: olha, cultiva o bom ânimo, isso é muito negativo. A gente pensa assim: não, lá vem fulano com essa positividade, Deus que me livre. Ô gente, mas a gente tem que ser positivo, ou pelo menos buscar isso, que é uma forma da gente se proteger. Então, à medida que a gente vibra nessas dificuldades, aqueles espíritos, aquelas pessoas, inclusive encarnados, também vibram e se aproximam da gente também com aquelas dificuldades. E aí a medicina coloca isso de maneira muito brilhante. A gente, pela nossa própria, nossas emanações mentais, a gente vai plasmando aquilo ali, e pode ser que nós mesmos, neste processo, estejamos atraindo espíritos obsessores que podem provocar na gente dores, sim. Mas a dor é porque o espírito chegou e falou assim: ó, Humberto, você vai ficar com dor. Pá! Não, não é. A dor, ela é uma resposta do organismo a um comportamento, neste tipo de caso que eu estou dando como exemplo, a um comportamento que eu venho cultivando. Pode ser isso? Pode. Como é que eu vou ter certeza? Ué, primeira coisa, vai no médico. Vamos no médico, vamos procurar a medicina, vamos procurar os tratamentos convencionais, vá a um ortopedista, faça uma ressonância, descarte a possibilidade de ser uma questão física mais contundente. Aí, se eu fizer isso e continuar doendo, busque um tratamento espiritual, o autoconhecimento, a autorrenovação. Porque, Leandro, mas e se eu não identificar dentro das minhas causas atuais das aflições? O que está acontecendo comigo? Aí, coração, respira e lê a parte de trás ou da frente, não sei, que fala das causas anteriores das aflições, está lá no Evangelho também. Porque pode ser que os nossos problemas a gente às vezes não vê,
O que você, aquelas perguntas, o que eu fiz para merecer isso? Preguei chiclete na cruz, vai ver, pregou mesmo, né? Vai ver, pregou mesmo. O que eu faço para vencer isso? Trabalhe, é a primeira coisa. Aceite, é a segunda coisa. A aceitação das coisas é um processo que é ativo. Aceitar algo que a gente não pode mudar é um comportamento ativo. Ativo. Não é abaixar a cabeça para o que o mundo te dá, mas é entender que, independente de quanto eu trabalhe, se eu não alcançar o resultado que eu espero, eu não devo me frustrar, porque é da sabedoria divina determinar para cada um de nós tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Reconhecer isso é um ato de fé. Não, mas esse problema que eu estou passando, Deus tem consciência da minha dor e ainda assim eu estou passando? Sim, e Ele quer que você saia dessa situação. Como? A resposta está em você. Conhece-te a ti mesmo. Aí a gente volta lá no início, percebe? E contem com todos nós, com os amigos, com o diálogo, com a casa espírita, com o estudo, com a medicina, com a psicologia, com os tratamentos terapêuticos de um modo geral, para que você se conheça, se renove, reconheça os seus defeitos e dificuldades, porque a gente só muda aquilo que a gente reconhece que existe, e um passo de cada vez. Ninguém vira santo da noite para o dia, né? Quer dizer, talvez aqui dentro vira, né? Nós estamos aqui na casa espírita, todo mundo bom, né, João? Todo mundo é beleza. Lá fora é mais difícil, mas aqui vira, né, Humberto? Vai lá. Existe livre-arbítrio absoluto, segundo o Espiritismo? E eu fui na obra de novo, né, para os Espíritos nos ajudarem a responder. Pergunta 843 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: o homem tem sempre o livre-arbítrio, uma vez que tem liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. O homem desfruta do seu livre-arbítrio desde o nascimento, a liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com a necessidade de sua idade, aplica-se o livre-arbítrio às escolhas que lhe são necessárias. Não existe livre-arbítrio absoluto, como não existe determinismo absoluto. Todos nós vamos ter livre-arbítrio ou não de acordo com o estágio evolutivo que a gente tiver. Olha o que eu achei aqui, que legal isso, ó. O livre-arbítrio é relativo ao grau de evolução do espírito. Espíritos inferiores possuem escolhas limitadas por sua ignorância ou pelos compromissos kármicos. À medida que evoluem, ganham mais consciência e ampliam sua liberdade moral. Então, não nos é dado a escolha livre para fazer o que quiser. Semana passada a gente falou aqui também a respeito de planejamento reencarnatório. É interessante isso, porque existe reencarnação compulsória. Espíritos que não têm ainda um estágio evolutivo para poder participar da sua encarnação, para optar por uma reencarnação, para escolher as provas e expiações que vão passar na vida, eles precisam do determinismo, eles não podem ter livre-arbítrio, então eles vão fazer porque tem que fazer. Isso é sempre assim. E a pergunta é 919 mesmo, você perguntou, viu? É isso. Tá vendo? Minha cabeça não está tão ruim não, viu? Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui agora, interessante, que coloca o seguinte: de acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022, né, dados que foram divulgados recentemente, né, em 2025, por que o Espiritismo vem apresentando diminuição no número de adeptos, enquanto religiões de matriz africana, como a Umbanda, registram crescimento no Brasil? Não só a Umbanda, como também as religiões evangélicas, né, de um modo geral, registram crescimento. Em primeiro lugar, eu não tenho resposta, e quem disser que tem a resposta, sem fazer uma pesquisa acadêmica profunda, vai estar contando talvez uma falácia. Mas eu tenho duas considerações a fazer sobre isso. A primeira delas, a espiritualidade nos coloca na obra de Kardec que a gente não deve se preocupar com o número de adeptos ou com nada disso, porque
o que vale no Espiritismo não é o seu nome enquanto Espiritismo, né? Mas é os princípios que ele propaga, as ideias que ele professa. Percebe? Essas ideias são eminentemente ideias cristãs, consoladoras e esclarecedoras, que estão fundamentadas dentro da lei natural, colocada também para nós como a lei de Deus, né? Então, se a gente ler a terceira parte lá do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, a gente vê uma série de leis naturais, que ele coloca como leis porque são basicamente regras de funcionamento da vida, de funcionamento da natureza, de funcionamento do universo, e que são imutáveis, justamente por serem naturais. O que o Espiritismo traz se enquadra perfeitamente nessas leis. Então ele não tem fim. Talvez futuramente, daí muitos anos, ele não vai ser conhecido pelo nome que tem, mas os seus princípios prevalecerão. Assim como tudo aquilo que o Cristo trouxe enquanto princípios, de fato, de amor, de caridade, de humildade, ainda prevalecem como verdade. Assim como aquilo que os hebreus trouxeram da crença do Deus único, dos processos de fé e de justiça, claro que não a justiça mosaica, do olho por olho, dente por dente, tá? Mas a justiça misericordiosa, também permanecem como verdade. Percebe? Agora, por que houve essa diminuição? A gente pode pensar que basta a gente olhar aqui entre nós, o que a gente está fazendo aqui hoje? Éramos para a gente estar tendo um bate-papo, né? Não como estamos tendo aqui, ó, uma pergunta que chegou. Mas pouquíssimas perguntas às vezes vêm no estudo que é de perguntas e respostas. Em muitos casos a gente tem uma série de posturas de casas espíritas várias ou de oradores espíritos vários que estão muito preocupados com o esclarecimento do que a doutrina traz e talvez menos com o acolhimento que ela proporciona. E talvez essa possa ser uma das razões, né? O Espiritismo, ele é acolhedor por excelência. Quando a gente chega na casa espírita, a gente quer acolhimento. Talvez um acolhimento que a gente não encontrou em outros lugares. Mas é importante e é interessante que outras religiões, como a religião católica, as religiões evangélicas de um modo geral, a própria Umbanda, têm apreendido o valor desse acolhimento e têm aplicado nelas próprias. E cada religião tem um papel, gente. A gente não precisa se preocupar com isso, né? Cada uma tem um papel fundamental e importante a cumprir. Talvez você que está aqui se identifica com o Espiritismo, mas pode ser que tenha alguém que às vezes nasceu num lar de pessoas que eram espíritas, mas que não se identificava tanto, mas se encontrou na renovação carismática católica, por exemplo. Bacana. Perseguindo os princípios da fé, do amor e da caridade, excelente. É isso que vale. Chegou uma pergunta aqui também que eu queria responder, porque eu também já vivi essa situação. Eu tenho uma insônia muito severa. Isso pode ter origem espiritual? Já tentei todos os remédios que a psiquiatria tinha a oferecer. Poderia ser obsessão espiritual? Poderia. Eu vou citar aqui uma frase da Anete Guimarães, que eu sempre cito ela aqui, e ela é uma grande estudiosa, cientista, uma das pessoas que mais conhece espiritismo na face da Terra. E ela disse numa palestra que eu assisti que quando o remédio psiquiátrico não faz efeito, é espiritual. Eu sempre recomendo assim, gente, nós temos o tripé para nos ajudar, que é o psicológico, o psiquiátrico e o espiritual. Os três juntos vão nos ajudar a resolver praticamente tudo na nossa vida. Porque tem momentos que a gente precisa do remédio psiquiátrico para aliviar uma pressão muito grande que está no nosso cérebro, está faltando alguma coisa, está sobrando alguma coisa. Nós precisamos da terapia, porque a terapia é que cura a base, com um profissional que te oriente. E o espiritual, junto. Eu tenho uma experiência lá no Joana d'Arc espiritual fantástica que aconteceu comigo há alguns anos. Eu vou contar rapidamente para vocês verem como que isso funciona. Eu não estava conseguindo dormir direito. Eu acordava às 2h30 da manhã, com muita angústia. E num belo domingo, há
8, 9 anos atrás, eu cheguei, estava lá o Ledia, a tia Fia, a Fatinha, aquela turma bacana, né? E eu esperei, tinha aquele atendimento depois da oficina dos sentimentos. E eu esperei para fazer o tratamento espiritual. E aí eu deitei numa mesa, eles fizeram todo um equilíbrio de energia no meu corpo. Eu estava com esse chakra aqui, ó, totalmente obstruído. É o gástrico, né? Aqui eu não sei falar direito, eu também não guardo. Totalmente obstruído. Com o reequilíbrio dessa energia, eu dormi 19 horas seguidas depois disso. Eu saí de lá 1h30 da tarde de um domingo, fui acordar às 8 horas da manhã de segunda. Quem não acredita, estou aqui, eu como testemunho vivo. Então, se você está com essa situação, procure o tratamento que você tem que continuar fazendo, o terapêutico, o psiquiátrico. Não cabe no século XXI a gente ter preconceito até hoje com psiquiatra, gente. Não cabe, o espiritismo nunca foi contra a ciência. Nunca foi. Aqui você não vai ouvir nunca de algum de nós, larga o tratamento convencional, larga o que você faz e vai procurar. Não é isso. E se alguém falar isso, duvide, tá? Duvide. Agora, se você já está numa parte do tratamento, procura aqui a casa, faz lá o acolhimento fraterno, explica a situação, vão ter ações que o centro vai tomar, que você vai poder participar, né? Não é só estudo, não é só isso aqui não, são tratamentos médicos e espirituais são feitos pela casa. Aqui tem o passe magnético, que é um pouco diferente do passe convencional, ele é mais amplo, ele é mais profundo, eu já fiz. E agora, tudo isso que eu falei só vai funcionar se passar por uma coisa: você querer fazer esse tratamento e você acreditar que vai funcionar. Seria a mesma coisa de você vir tomar um passe, e o pessoal tem uma mania de misturar passe com hóstia, né? Passe, hóstia, né? Isso não existe. Toda semana eu tenho que ir no centro, segunda-feira, tomar um passe. Não, você vai tomar passe se você precisar, se tiver um desequilíbrio energético no corpo, como eu tinha. Então, procure a casa, explique a sua situação, faça um tratamento sério aqui na casa, que eu tenho certeza que você vai melhorar. E se for igual foi comigo, na mesma hora, já pensou? Eu pratiquei Kung Fu muitos anos, Humberto. Aí uma coisa que o meu professor falava comigo, que é uma das premissas que preza, é o desenvolvimento do corpo, mente e espírito. Se a gente tem esse equilíbrio, a gente consegue harmonizar também, né? Uma boa atividade física também é um ótimo remédio, viu, gente? Para insônia, caso seja o caso, né? Pode ser que não seja, mas o tratamento espiritual, ele sempre ajuda. Pergunta interessante aqui, ó. Boa noite. Às vezes eu me sinto sugada durante o sono. Parece real o que eu estou tendo no pesadelo. Eu estaria sendo usada por espíritos, pois fico fraca e sem forças. Obrigado. Vamos pensar primeiro o que acontece conosco durante o nosso sono. Aí a gente tem que lembrar que nós não somos isso aqui, né? Nós estamos este corpo de carne. Durante o nosso sono, quando a gente adormece no corpo, o nosso perispírito se desdobra. A gente tem a possibilidade de sair do nosso corpo, né? Mas a gente não se desliga totalmente, a gente fica vinculado ao corpo por um cordão fluídico, né? Algumas pessoas chamam de cordão de prata, né? Quem assistiu aquele filme dos Mensageiros, né? O Nosso Lar 2 viu, né? Essa representação está lá de uma maneira bem bacana. Só que ao sair do nosso corpo, a gente continua sendo agente do mesmo jeito. E a gente passa a ver, a ouvir, enfim, a sentir as impressões que nós sentimos da mesma maneira quando estamos desencarnados. Só que a gente não registra essas impressões com tanta vivacidade ao acordar, porque o nosso cérebro orgânico não dispõe não é um aparelho adaptado necessariamente para recordar e registrar as impressões que a gente sente como espírito. Só para vocês terem uma noção, quem aqui, por algum acaso, tem algum tipo de mediunidade ostensiva, por exemplo, a pessoa vê espíritos ou ouve, a pessoa não precisa do olho para enxergar um espírito. O médium vidente, ele pode fechar o olho que ele vai continuar vendo. Mas como? É porque o nosso olho ele não serve para poder enxergar. Ele serve para limitar a nossa visão espiritual ao plano físico. Aquele sujeito que tem a mediunidade ostensiva, ele tem outros canais de acessar o plano espiritual por meio das sensações e vibrações do seu perispírito. Então, é um outro mecanismo. Tá certo? Então, a partir do momento que você está em sono,
seu espírito, que a gente se desdobra, né, a gente passa a sentir da mesma maneira como se a gente tivesse desencarnado, só que a gente não registra isso no corpo. Algumas pessoas, no entanto, detêm maior sensibilidade, até mediúnica, e se recordam mais das coisas que acontecem durante esses períodos de desdobramento. Por que, Leandro? Aí eu não vou saber dizer assim, na lata, mas isso tem a ver com o desenvolvimento orgânico, né, da mediunidade, que é uma faculdade orgânica, mas tem a ver também com as afinidades, né, das pessoas com quem a gente se encontra. Tem gente que nunca foi médium, nunca viu nada, mas às vezes desencarna uma pessoa que é muito próxima, fala assim, não, a pessoa sente. Não, lembrei do fulano, viu fulano, por quê? Quer dizer que você é médium? Não. Quer dizer que a afinidade entre esses dois sujeitos é tão grande que você foi capaz de sentir aquelas emanações daquela pessoa, percebe? E aí, chegando na pergunta propriamente dita, o que acontece com você quando você dorme, sobretudo se você lembra, não parece real, não, é real. É real, acontece. Não, mas daquele jeito? Não necessariamente. Não necessariamente daquele jeito. Pode ser que a gente está tendo uma conversa, é narrado em alguns livros do André Luiz, em que eles levam espíritos que estão encarnados em desdobramento e conversam com esses espíritos quando eles estão em sono. E aí, na conversa, vamos supor que a pessoa está lá dizendo alguma coisa, falando, olha, cuidado com o egoísmo, porque o egoísmo é uma serpente que corrói, que devora o nosso coração. Aí talvez a pessoa, quando acordar, ela vai lembrar que sonhou com uma serpente. Percebe? E aí sonhou que tinha uma cobra comendo o coração dela. Não necessariamente tinha uma cobra comendo o seu coração, percebe? Mas a impressão que fica talvez seja essa ao acordar. Então, aquilo que acontece conosco em desdobramento, ele é muito real. Aquilo que a gente registra ao acordar são as impressões do que se passou conosco no plano espiritual ao se desdobrar no momento do sono. Algumas pessoas lembram isso com mais vivacidade, outras menos. Agora, o fundamental disso é o quê? Tenhamos a consciência de que nós vibramos o tempo todo emanações de amor, emanações de luz, como emanações de angústia, de sofrimento, de ódio. Quando a gente vai dormir, a gente simplesmente sai do nosso organismo. Aquilo que você estava vibrando na hora que você dormiu é a vibração que você vai estar quando você estiver desdobrada ou desdobrado. Se eu estiver angustiado na hora de dormir, com o pensamento cheio de coisas, quando você chegar do lado de lá, é como se a sua antena fizesse assim, puff. Aí você vai sintonizar imediatamente com quem está angustiado. Logo, as suas experiências serão angustiantes. E ao acordar, você vai registrar essa angústia. Você vai estar fraco, vai estar cansado. Por quê? Ué, imagina que você vai para uma balada a noite inteira, Humberto. Aí vai chegar no outro dia cansado, fraco. Trabalhou a noite inteira, vai chegar cansado e fraco. E ponto final. Não, mas eu vou acordar, dizer, vai, mas meu corpo estava deitadinho. Falou, coração, mas nós não estamos falando do corpo físico. A gente cansa sim. Gente, é muito engraçado que existe um cansaço mental muito grande, e sobretudo as mulheres e mães carregam e entendem isso com muito mais facilidade do que nós, homens, trogloditas, né? Nós aqui, né? Por quê? Porque, via de regra, na nossa sociedade, as mães e mulheres assumem papéis múltiplos e ganham uma carga mental absurda de cuidado, às vezes, com o filho, porque, por exemplo, pais aqui que estão presentes, que têm filhos, crianças, adolescentes, eu vou fazer a seguinte pergunta: quantas calcinhas estão na gaveta, ou cuecas na gaveta do seu filho ou da sua filha, neste exato momento? Você sabe? Então, provavelmente a mãe vai saber se tem que lavar ou não. E isso é uma pergunta para a gente se fazer, que é simples, que mostra o quanto de carga mental algumas pessoas carregam mais do que as outras. E se a gente alimenta essa carga mental ainda mais em nós mesmos, e a gente vai dormir nessa vibração, nós vamos ter pesadelo mesmo, tem jeito não. O que é importante? Higienização do sono. Dá um certo momento, a gente abaixa aí
a nossa agitação, a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente deixa de lado a rede social, deixa de lado, não, eu tenho pesadelo toda noite antes de dormir. O que você faz de dormir? Eu vejo filme. Que filme que você gosta de ver? Do Rambo, do Predador, como é que chama? Que é a menina, Annabelle. Uai, aí quer dormir suave? Eu não vejo nada disso, eu vejo um jornalzinho. Ô, gente, espera lá. Então, aquilo que a gente faz ao longo do dia, a maneira como a gente vive o nosso dia, nos prepara para o que a gente vai vivenciar de noite e vice-versa. Como é que eu rompo esse ciclo? Com consciência, sabendo o que você está fazendo. Então, ao sair daqui de uma noite tranquila, toma um passe, tudo. Se você chegar em casa e já ver um negócio fora do lugar, já começa a brigar, você está alimentando o problema dentro da sua cabeça, percebe? Isso pode prejudicar o sono, certamente. Vamos cultivar, né, essa harmonia. Minha amiga está com metástase e pode desencarnar a qualquer momento. Como ajudá-la nessa situação? Situação bem complicada, né, gente? Primeira coisa que eu acho que tem que fazer no contato é não enganar essa pessoa. Eu fui voluntário no hospital por muitos anos e eu li uma obra fantástica da doutora Elizabeth Kubler-Ross chamada Entre a Morte e o Morrer. Não sei se você ouviu falar desse livro. Ela estudou muitas pessoas que estavam nessa situação. E a primeira coisa que eu aprendi enquanto voluntário é não enganar o paciente. Você não vai falar a verdade atabalhoada para ele, mas você não vai virar para ele e falar que ele vai melhorar, porque ele não vai. Então tem que ter muita humanidade no tratamento. Segundo, esperança na vida pós a vida. Tentar levar todo esse conhecimento nosso, aqui da casa, da doutrina espírita, da nossa literatura, toda essa coisa maravilhosa, para o coração dessa pessoa. E tem mais, tem que ter empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Precisa tentar entender a dor e o sofrimento do outro sem julgamento. O que essa pessoa pode fazer? Oração, gente, refrigério. Porque tem as fases da morte. Até chegar na aceitação, quando a pessoa vai ter paz para poder fazer a passagem, que é o que eu busco para mim, que eu queria que as pessoas que eu convivo também tivessem essa paz, na hora da gente ir novamente, porque nós já fomos dezenas, quiçá centenas de vezes. Agora, gente, nós temos um problema cultural muito sério com esse tipo de doença. Uma trava emocional que as pessoas nem conseguem ficar perto. Nem sequer falar a palavra câncer as pessoas conseguem falar. Isso é cultural nosso. E isso mostra o medo enorme, o pavor enorme que a gente tem naquela situação. Então a gente precisa respirar, mentalizar, chegar perto dessa pessoa e oferecer uma ajuda de coração. Às vezes é só a companhia, às vezes é só a oração, às vezes é o entendimento, às vezes é o escutar, ouvir, às vezes é o chorar junto, às vezes é levar um livro consolador, onde a doutrina espírita mostra que a morte não existe. E num grau até mais avançado, que é difícil para todos nós, entender que aquela doença é um depurador do espírito. Porque aquela pessoa passa para o lado de lá, com uma depuração feita através da doença que ela teve aqui. Então, o que eu sugiro? Primeira coisa, não vamos ter medo. Porque aquela pessoa já está sozinha, desesperada, sem rumo. Se tiver um pouquinho de empatia, nós vamos entender o que aquela pessoa está passando. E aí a gente não chega nem perto, aí a gente faz de conta que a doença não existe, aí a gente vai virar e falar. Teve uma senhora nesse treinamento que eu fiz no hospital, que a primeira coisa que ela falou, ela tomou um toco do psicólogo. Falou, como é que você fala isso se você não sabe o estado do paciente? Não, você vai melhorar, você vai voltar para casa, você não sabe. Então a gente não pode enganar. O Chico também tinha uma frase, que uma verdade mal falada dói mais do que uma mentira. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, se tiver empatia, se tiver um sentimento de humanidade e pensar, poderia ser eu ali, por que não? E a pessoa vai se perguntar muito, por que eu? Eu sempre falo aqui, por que não? A nossa fila, a senha é a mesma, nós não somos melhores nem piores que ninguém. É esse um grande mal do mundo hoje. A gente acha que é melhor que os outros. Não, gente.
Não importa o que você tem de bem material, não importa o que você tem de título acadêmico, não importa o que você tem de conhecimento, o que importa é a sua evolução moral. E isso vai te fazer entender que você não é melhor do que ninguém. Então, se quem fez essa pergunta está aqui nos ouvindo ou vai ouvir depois, vá atrás dessa pessoa, senta do lado dela, pega na mão dela, enquanto tiver força, ajuda a aliviar a dor dela, ajuda ela a evoluir nesses passos. E quem tiver interesse de estudar esse assunto a fundo, é muito bom o livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, chamado Entre a Morte e o Morrer. Ela estuda muitos casos, eu já li esse livro, é um livro espetacular, ele é recomendado por muitas palestras espíritas, porque é um assunto realmente que mexe muito com a gente, né? E a resposta, tenho certeza que quem fez a pergunta já sabe. Faça a outra aquilo que você gostaria que fizesse com você. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Haja assim que certamente você vai poder dar todo o apoio para esse companheiro. Eu vou já caminhando aqui para o encerramento, mais ou menos, né? Chegou um ponto aqui, tem uma pergunta que é praticamente um comentário, e eu vou para outra pergunta. Boa noite. Aproveitando o gancho dos sonhos, o meu namorado faleceu em um acidente de moto, e algumas horas antes do acidente eu sonhei com um espírito me falando que alguém ia morrer. Seria um aviso? Após a morte dele, eu sonhei com ele, me dizendo que não tinha entendido o que tinha acontecido, mas agora entendia, e estava tudo bem, para eu ficar bem também. A quem fez a pergunta, pode ser que seria um aviso sim, né? E talvez esse sonho com um espírito falando, talvez não seja um espírito falando, seja a própria sensação, né? Igual eu falei, pela questão da afinidade, né? Essa afinidade ela produz coisas maravilhosas nesse sentido, né? A afinidade faz com que a gente realmente se sintonize com as questões. Então pode ser que seja um aviso sim, pode ser que seja simplesmente uma questão de afinidade. O importante é que, né, você encontre consolo em você mesmo, nas palavras do Cristo e nos ensinamentos do Espiritismo diante disso aí, tá? Chega uma pergunta interessante, diz assim: boa noite. É possível que um encarnado médium utilize um espírito desencarnado para fazer mal a alguém? E aí eu faço a seguinte pergunta: um encarnado, independente de ser médium ou não, pode manipular uma pessoa qualquer para que essa pessoa faça mal a outra? Por exemplo, eu posso aqui jogar umas ideias na cabeça do Humberto. Falou: Humberto, vai lá e fala assim com o João para nós, e ele dá uma cutucada no João. Posso fazer? Pode, não pode? Um adolescente faz isso o tempo todo, não? Foi fulano, vai lá, fala com o outro lá, o cabeção lá, que não acontece? Então, isso acontece em qualquer plano, de qualquer maneira. O encarnado não precisa nem ser médium para poder usar um espírito desencarnado para fazer mal para outra pessoa. Por quê, Leandro? Gente, nos ensina o Espiritismo que existem três coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Tudo que você me disser eu vou classificar em Deus, Espírito ou matéria. Aquilo, Deus, né, força divina, onipotente, onipresente, etc., não há comparações. Espírito é a nossa individualidade, a nossa essência. Tudo aquilo que não é Deus, não é Espírito, é, portanto, matéria. Pensamento é o quê? É matéria. Ele não é Deus, não é nem Espírito, não, pensamento é matéria, mas eu estou pensando aqui, nossa, se você visse o que eu estou pensando, falou: ô gente, eu não vejo porque eu estou encarnado, agora quem está desencarnado está vendo. Aí você pensa assim: não. Aí falhou, mas está vendo. Os nossos pensamentos, eles se plasmam e se moldam em nosso derredor, e de acordo, evidentemente, com o grau de evolução e aptidão dos espíritos desencarnados, eles podem enxergar assim o que a gente está fazendo. A partir do momento que a gente direciona um pensamento para uma pessoa, o pensamento encontra endereço. Senta às vezes num lugar, começa a olhar para a nuca de uma pessoa, pensa assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. A pessoa vai virar para trás. Não acontece isso, gente? Você está olhando para uma pessoa achando que ela não está nem notando, ela está em Nárnia, aí de repente a pessoa vem para você e faz assim. Aí você fala: ó, leu o pensamento. Leu mesmo. Leu mesmo. Agora, uma pessoa com uma sensibilidade mediúnica,
que já tem uma predisposição orgânica para se sintonizar com mais facilidade com amigos no plano espiritual, quando eu digo amigos, não necessariamente eu estou falando pessoas de bem, essa pessoa consegue direcionar melhor e solicitar a outros que atuem, que ajam. Esse negócio, faz um trabalho, né, sei lá, no candomblé, um trabalho positivo ou negativo que seja, isso funciona? Funciona. Do mesmo jeito que a gente faz uma prece, funciona. Qual que é a diferença? Fé. A diferença é só essa. E sintonia. Porque, afinal de contas, nos diz aí, o Humberto aqui, que vai saber me falar a pergunta, porque eu falo aqui, ele me dá o número, uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: os espíritos dirigem as nossas vidas, influenciam na nossa vida? Aí a resposta da espiritualidade para o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, é: muito mais do que imaginam, de ordinário que são eles que vos dirigem. Ou seja, se somos influenciados todos os dias, a todo momento, pela espiritualidade que está em nosso derredor, se nós permitirmos a abertura do nosso campo vibratório, do nosso coração, do nosso sentimento, às más influências, nós seremos sim objeto de ações maléficas daqueles que não nos desejam bem. Volto a dizer, se nós permitirmos. Não, Leandro, como que eu me previno disso? Vibre amor, vibre luz, vibre bom ânimo, vibre compaixão, renove as suas disposições. Não, eu acordei um bagaço hoje, o que eu vou fazer? Prece. Faz uma prece. Não, mas está difícil demais. Eu vou dormir um bagaço. Faz uma prece, nem que seja assim: Senhor, obrigado, a mesma prece de ontem. E dorme. Cultive a prece, cultive o bom pensamento, se proteja. Cultivar bons pensamentos, cultivar o bom ânimo, cultivar a alegria, o sorriso, não é falsidade. Pensa assim: não, lá vem o fulano, é que falsidade, toda hora ele está sorrindo. Ele não é alegre daquele jeito, eu sei. Hoje, mas a disciplina antecede a espontaneidade. Sejamos alegres, nem que seja a força. Porque uma hora a gente vai começar a ser sem ser a força. Então vamos cultivar, porque assim a gente vai se proteger das possíveis influências más. Não é porque alguém desejou, não. De qualquer natureza e qualquer ordem. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe, nos proteja e possa tocar o coração de cada um aqui. Humberto, contigo aí. Eu queria pedir só 30 segundos aqui, João, que eu quero, o Leandro falou aqui, e eu falei sobre a metástase, a questão de amar ao próximo. Olha o texto que eu encontrei, é bem curtinho. Nacionalistas cristãos andam por aí com o coração cheio de ódio. Não me diga no que você acredita, mostre-me como você trata as pessoas e eu vou te dizer no que você acredita. Jesus não disse para amar nossas igrejas, não disse para amar doutrinas e credos, Ele nem nos diz para amar a Bíblia, Ele nos diz para amar aos nossos próximos. Não houve exceção a esse mandamento: ame o próximo, independentemente de raça, gênero, classe social, orientação sexual, status de imigração, não importa. O teólogo Brown Taylor escreveu o seguinte: a única linha clara que traço hoje em dia é esta: quando a minha religião tentar ficar entre mim e o próximo, vou escolher o próximo. Jesus nunca mandou amar a minha religião. Você sabe como é que isso é interessante? Nem uma única vez em toda a Bíblia Jesus nos pede para adorá-lo. Tudo que Ele pede é que o sigamos. Ame como Ele amou. Ame o excluído, ame o estrangeiro, alimente os famintos, cure os doentes, liberte os oprimidos. Eles saberão que cristãos somos pelo nosso amor. Obrigado, boa noite.